Dando continuidade ao nosso estudo, agora chegou a vez de analisarmos os tipos de rede. Muita atenção às explicações da professora Ana Castilho e às questões apresentadas na aula. Ótimo aprendizado! Olá, pessoal. Vamos continuar aqui nos fundamentos da rede, tá? Nossa, ainda estamos esquentando as máquinas? Ainda estamos esquentando as máquinas. A hora que a máquina estiver bem quentinha, a gente começa interpretando os protocolos. Então, o que eu tenho que saber? Textinhos meigos para a madrugada, né? A VPN do jeito que ele gosta. Tá? A famosa rede que não utiliza cabo, do jeito que ele gosta. Ele que eu falo é o examinador. O que mais? Agora uma questãozinha. Que bom. Então vamos para a questãozinha. Questãozinha do Banco do Brasil, tá? Dica, dica, dica. Já vai fazer algum tempinho que ele não coloca mais por extenso, tá? Ele coloca só a sigla, você que se vire. Refere-se a produtos que utilizam tecnologias para acesso sem fio à internet. A conexão é realizada por meio de pontos de acesso denominado hotspot. Atualmente, o usuário consegue conectar-se em diferentes lugares, como hotéis, aeroportos, restaurantes, entre outros. Para que seja acessado um hotspot, o computador utilizado deve possuir a tecnologia Wi-Fi específica. O texto está correto. Agora volta aqui, cadê o hotspot? Aí ele. Hotspot é antena que emite o sinal, tá? Antena que está emitindo sinal. O seu equipamento tem que ser receptor desse sinal. Por isso que ele fala aqui, ó. Tá certo? Então, o hotspot é antena que está emitindo sinal, o seu aparelho tem como captar esse sinal se tiver essa tecnologia, tá bom? Continuando. Que coisa linda. Muito bonita essa, né? O padrão de rede local no qual os dispositivos não necessitam de fios para comunicação entre si é conhecida por... Quem é essa figura? Quem é essa figura? Quem é aquela figura? Alternativa B, alternativa C e alternativa D são tipos de rede. B, C e D são tipos de rede, tá? Que eu vou colocar ali na lousa um esquema para vocês entenderem melhor. Aqui, tranquilo. A resposta para essa prof, alternativa A. Tá legal. Quem é B, quem é C, quem é D, a gente vai lá para a lousa. Nós chamamos isso de tipos de rede. Tipos de rede, tá? Nós estamos na parte de conceitos ainda. Nossa, que hora que chegam os protocolos. Você não viu nada. Aí tem topologia, tem interpretação de endereço IP, tem coisa para burro, tem muita coisa. Então vamos nós, tá? Então lá vamos nós, com muita calma e tranquilidade. Então deixa eu apagar aqui, porque você já não tinha apagado a louça. Pois é, esqueci. Que coisa. Então se eu usar cor, você usa também, tá bom? Então vamos nós. Então tá certo aqui, ó. Então vamos nós aqui, ó. Tipos de rede. Então tá bom. Vamos montar o desenho aqui, depois vem as explicações, tá? Eu quero aqui LAN, aqui eu quero WAN, aqui eu quero MAN. Beleza. Aí, vamos colocar aqui, depois vem as explicações. Aqui eu quero a badalada intranet. Aqui eu quero a badalada internet. A badalada extranet. E aqui eu quero a badaladíssima WiMAX. Nunca foi apresentado a ela. Será apresentado agora. Então, tipos de rede, tá? Tipos de rede. Deixa eu só colocar as canetas lá no lugar. Tá certo? Então, aqui, ó. Vamos lá. LAN,
rede local, tá? Intranet. Quando ele fala, no inglês a gente fala rede local, na sua cabeça, aquela organização, tá? Então tem a intranet do Banco do Brasil, tem a intranet do Banco Central, a organização do Banco do Brasil é uma, a organização do Banco Central é outra, tá? Então, a LAN, a rede local, o local, aquela organização. A LAN, ela trabalha com um volume de dados bem inferior se a gente comparar com a WAN, que é a rede de longa distância. Aqui, a complexidade técnica é muito maior. Aqui eu estou vendo satélite, fibra ótica, eu estou vendo toda a interligação do sistema público telefônico mundial, porque hoje, se você está na internet, você está em qualquer lugar do mundo, tá? Então, aqui, ó, aqui, volume de dados gigantesco, a complexidade tecnológica é gigantesca. Nós temos a internet e a extranet. Por que a extranet? Ora, eu estou brincando com o Banco Central e o Banco do Brasil, mas poderia brincar, de novo, com a Volkswagen. A Volkswagen do Brasil falando com a Volkswagen da Alemanha. Isso, por acaso, é uma rede local? Apesar de ser a mesma Volkswagen? É uma extranet. A organização da matriz lá na Alemanha é igual à organização aqui no Brasil? Cada um tem a sua organização, cada um tem a sua intranet, que conversam através da intranet. A intranet está usando uma rede WAN, de longa distância, complexidade tecnológica gigantesca. E a MAN, no Brasil, ela foi traduzida como rede metropolitana, e no mundo, rede de alcance médio. Rede de alcance médio. Ela tem um começo e tem um fim. Exemplo, o IMEX. Não sei se vocês andam acompanhando os jornais aí. Há um tempo atrás, isso foi para o mundo inteiro, na área do aeroporto de São Paulo, por dia eram clonados, na média, de 200 celulares. Como assim? Porque a maior parte da comunicação de dados no Brasil, então vamos ao que interessa, antes de mais nada. Comunicação de dados, que é que cuida das máquinas, satélite, fibra ótica, rádio, e a rede cuida dos protocolos. Então, por isso que as duas estão juntos nesse tema, porque uma hora eu estou vendo máquina, outra hora eu estou vendo protocolo, os dois andam juntinhos, tá? Então, tá bom. A maior parte a banda larga no Brasil serve para alguma coisa? Não. A maior parte da comunicação de dados, e o Brasil é pequenininho? Não. A maior parte ainda, a sua base é analógica, tá? Aonde a única certeza que eu tenho é que quando o sinal passa por aqui é zero. E uma parte muito pequena do Brasil tem o que nós precisamos, que é o sinal 100% digital, que varia de 0 a 1, tá? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Existem empresas de telefonia móvel que funcionam bem em algumas regiões do país e não funcionam tão bem em outras regiões, tá? Então, imagina uma pessoa que veio do Nordeste para São Paulo, certo? Ele chega com o celular desligado, ele chega na área do aeroporto, a portadora dele, né? A operadora, não é portadora, a operadora dele não é de São Paulo, ou talvez até tenha em São Paulo, mas não é tão forte como do país da onde ele veio, né? Do estado aonde ele veio, certo? Então tá bom, ele chega com o celular desligado, ele liga o celular para comunicar que ele ainda está vivo. Porque eu não sei se você sabe, nós temos 3 grandes grupos no Brasil. Os moidinhos, os torradinhos e os afogadinhos. Lembra dos 3 aviões que caíram? Aqui o da Gol, da TAM, né? E aquele outro que foi lá, dá aquele mergulho lá no mar. Não é verdade? Então ele liga, não, eu tô vivo ainda, tô firme. Mas o ID dele, a máquina dele, não é daqui. Não é daqui de São Paulo, é do Nordeste. Então, um cara muito espertinho, com conhecimento básico de eletrônica, apontou para a área do aeroporto de São Paulo uma antena vagabunda
de televisão vagabunda, analógica, tal, apontou para lá e captou o sinal, tá? Ótimo, ele captou o sinal porque a comunicação não é 100% digital. A criptografia, que é o assunto que vai vir, para fazer uma boa criptografia para você, eu preciso de intervalo fechado, que não é o caso aqui, ó. Aqui a única coisa que eu tenho certeza é que quando o sinal passa aqui, ó, ele é 0. Aqui nas pontas, aqui embaixo já não. Aqui eu trabalho no intervalo fechado de 0 e 1. Aqui em cima, é um intervalo aberto. Como a gente não pode cortar o serviço, né, do celular do camarada, então o que eles fazem? Lá aquela empresa de telefonia não funciona bem, joga na parte pública do sistema, né? Parte pública, normalmente o sinal é analógico. O cara captava o sinal, certo? Não tinha uma criptografia para pegar ele. Ele gravava, agora eu posso falar em inglês, chip. Em português, circuito integrado. Ele pegava o sinal aqui, ó, gravava no circuito, colocava no celular roubado. É a hora que o seu número de celular aparece num sequestro, num assassinato, num roubo a banco, porque todo equipamento tem o seu ID, né? O seu identificador. Ele rouba a informação, coloca no circuito integrado, no chip, coloca no celular roubado, passa para o pessoal aí, e a hora que o seu número aparece em um monte de lugar que não deveria. E pelo princípio do direito no Brasil, todos são culpados até que se prove ao contrário, não é verdade? Então você vai ter que provar que o seu celular foi clonado no aeroporto. O que fazer para evitar esse problema? Foi instalada a WiMAX, rede de alcance médio. Ela tem um início e ela tem um fim. Então, por enquanto, 50 quilômetros. Enquanto você estiver lá no aeroporto, na faixa de 50 quilômetros, o sinal é 100% digital. Se ele está no intervalo fechado, através da criptografia eu consigo te proteger. Deu para pegar? Tranquilo? Ótimo. E quando você sair dessa faixa, aí você está por Deus. Está por Deus. Quer ver? O seu celular tem sinal 24 horas em todos os lugares? O sinal oscila. A resposta está na lousa. A maior parte da comunicação no Brasil ainda é analógica e não digital, tá? A sua internet veloz vira uma lesma, ela sai do sinal digital, vai para o analógico. Ela voltou, ela saiu do analógico, foi para o digital. A sua TV a cabo, a imagem desmonta, aqueles quadradinhos desmonta, saiu do digital, foi para o analógico, saiu do analógico e foi para o digital. Deu para pegar? Tranquilo? Então tá bom, tá? Então aqui nós temos os 3 tipos de rede, tá certo? Rede local, rede de longa distância e rede de alcance médio, que no Brasil é chamada de metropolitana. Tudo bem? Tranquilo? Uma última informação para fechar esse nosso encontro. Alguns anos atrás, nas revistas de grande circulação nacional, tá? E alguns jornais também, aluno falou que viu, um anúncio gigantesco na parte mais nobre do jornal, da revista, né? Da revista nas primeiras páginas, bem grandão, do jornal também, desse tamanho. A maioria das operadoras de celular que trabalham no Brasil, dizendo para vocês o seguinte: quando vocês estivessem em áreas como aeroportos, shoppings, áreas de grande concentração, e se o seu celular tem esses serviços aqui, ó, e esse serviço aqui, ó, o VoIP, tá? Você desabilita, né? Então, gastaram desse tamanho para dizer, desabilita esse serviço. Então tá bom. Sabe por quê? Porque na maioria dos lugares não tem um IMEX. Não tem uma proteção 100% digital. O cara que tem um pouquinho de conhecimento de eletrônica, ele vai roubar o teu sinal e gravar em um chip e enfiar num celular roubado. É onde você tem o seu celular clonado, tá? Aí eu fiquei pensando, quando eu vi aquele negócio gigantesco assim,
O cara vai poder, porque essas duas tecnologias é para sinal 100% digital. O cara vai usar isso aqui aonde? Acho que na privada da casa dele pode usar, tá certo? A lei de telecomunicações no Brasil, se você tem uma empresa para explorar esse assunto aqui, comercialmente falando, não diz em momento nenhum que você ganhou, você tem que instalar máquina, instalar satélite, fibra ótica, rádio. Você vai vendendo acesso. Vender acesso é vender protocolo. Deu para pegar? Tranquilo? Então é isso aí. Então, como o direito do consumidor proíbe que você corte um serviço que está sendo pago, sai do digital, joga para o analógico. Se você for clonado, você que se vire para provar que você foi clonado. Ok, quer saber mais sobre esse assunto? Aguarde o nosso próximo encontro. Se restou alguma dúvida sobre o conteúdo desta aula, acesse agora o FAQ para ver a solução das perguntas mais frequentes. Você também pode esclarecer diretamente com o seu orientador de aprendizagem. Não deixe nenhuma dúvida passar. Até a próxima!